Gente, hoje eu queria compartilhar com vocês algo que tem sido motivo de muita reflexão na minha vida. A gente percebe que o mundo é um mundo de uma guerra insana, né? Onde sobreviver é muito difícil. Em todos os sentidos, no sentido profissional, no sentido familiar, a gente percebe muitas pessoas cansadas de tanta luta que tem na vida. Quantos estão vivendo um momento de luta, de guerra agora? Esse é o mundo que nós vivemos, gente. E aí a gente olha e a gente percebe que existem algumas pessoas que são bem-sucedidas, aparentemente, porque às vezes você olha para a conta bancária, você olha para a fama do camarada e fala, poxa, esse camarada é bem-sucedido, né? Mas não é bem assim, porque às vezes ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas uma vida sem Deus, uma vida de depressão. Quantas pessoas tiram a vida no auge da carreira, né? Então quis trazer uma palavra para vocês bem prática, de maneira que vocês pudessem, a partir dela, começar a refletir na sua vida. E o tema dessa palavra é o mapa do sucesso. Será que existe um sucesso que se conquista num só momento? Não. Sucesso é uma jornada. Não é simplesmente ganhar na loteria como aquele camarada ganhou 280 milhões, né? Fala, puxa vida, vai ter um sucesso maravilhoso por causa disso. Não. Sucesso, ele se constrói, é uma jornada de uma vida inteira. Pelo menos o verdadeiro sucesso, o sucesso que é aprovado por Deus. Então eu quero falar para vocês sobre esse mapa do sucesso. E eu quero falar de 3 aspectos bem simples, para que você saia daqui se lembrando. O primeiro deles é conhecer o seu propósito na vida. Diga, conhecer o meu propósito na vida. Segundo é desenvolver para atingir o seu máximo potencial. Diga assim, desenvolver-me para atingir o meu máximo potencial. E por último lugar, semear sementes que beneficiem a outros. Estes 3 passos, estilos de vida, fazem de um indivíduo bem-sucedido. E eu quero então começar falando para vocês que o conhecimento do propósito é o mais importante. Como a própria palavra diz, propósito, propor, é algo que é estabelecido anteriormente. Quantos aqui acreditam que Deus te criou com um propósito? Gente, o propósito do Rubem não é igual do Carlos, que não é igual ao do Marcelino, que não é igual o do Cícero. O propósito de Deus para cada um de nós é diferente. Então não adianta nada você olhar para a vida de alguém e dizer, eu queria ser como ele. Porque esse não é o objetivo de Deus para a tua vida. Deus, quando te criou, Ele te criou com um propósito. Ele sonhou que você realizasse coisas extraordinárias nesse mundo. Então é muito importante você descobrir o que é que Deus tem para a minha vida. Porque quando você caminha nesse propósito e você funciona nesse ambiente, esse ambiente vai ser altamente favorável para você. Eu sempre gosto de falar da minha própria vida, porque meu pai queria que eu fosse engenheiro, e eu fiz engenharia. Comecei a fazer, fui até o 3º ano. Mas eu seria um péssimo engenheiro, irmãos. Péssimo. As casas iam cair. Eu ia fazer os cálculos e ia estar tudo errado. Eu queria ser músico, mas não era o que Deus tinha para mim. Deus tinha para a minha vida ser pastor de ovelhas. E quando eu descobri esse propósito com 19 anos de idade, recém-convertido, aquela coisa começou a queimar no meu coração. E eu então procurei meu pai e disse, eu quero ser pastor de ovelhas. Meu pai nem convertido ainda era. Ele disse, isso eu aprovo.
Quando Deus estabelece um propósito na sua vida, ainda que você tenha lutas, ainda que demore para se estabelecer, o propósito vai te levar a um lugar, a um tempo e a uma realização que vai fazer de você uma pessoa feliz. Quando eu tenho que vir aqui pregar para vocês, ou quando eu tenho que vir à igreja, irmãos, meu dia mais feliz de todos é o domingo. Eu diria para vocês que ali eu me sinto no centro da vontade de Deus. O propósito de Deus, Ele não só nos dá relevância, mas Ele também nos dá plena satisfação. E eu queria dizer para você, que Deus não te chamou só para ganhar dinheiro, ou só para trabalhar, ou só para ter uma boa renda, para sustentar a tua família. Deus te chamou com propósitos muito maiores do que isso. E a descoberta desse propósito é fundamental para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Algumas pessoas descobrem o seu propósito desde pequena. Tem gente que sabe desde pequenininho o que ia ser, e luta e batalha a vida inteira por aquilo. Outras pessoas descobrem o propósito com 70, 80 anos de vida. Nunca é tarde para você descobrir o propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Algumas perguntas práticas para você descobrir o seu propósito. Pelo que eu estou procurando? O propósito geralmente ele vai trazer um desejo no teu coração. Vai arder dentro de você. Você vai ter vontade de viver para aquilo. Porque eu fui criado? Qual motivo? E cada um de nós é diferente. Ninguém no mundo tem a mesma história. Nós somos formados pela nossa história. A nossa história agrega valor às nossas experiências. Então até a história pela qual passamos é necessário. Deus permite a história para forjar você para o propósito que você vai ter. Moisés nasceu no Egito como escravo, mas Deus fez dele um príncipe. E aí quando ele pensou que ia chegar o momento dele, ele tem que fugir para não ser morto. E fica 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. Um homem brilhante, entendido em todos os conhecimentos do Egito, teve que ficar pastoreando ovelhas. E saiba que no conceito dos egípcios, pastorear ovelhas era uma vergonha. Era o pior tipo de trabalho que podia haver. E Deus estava fazendo dele o grande líder que ele seria. E Moisés foi forjado, não somente no Egito, ainda que o Egito tenha sido fundamental. Porque ele conhecia o contexto, conhecia como funcionava a corte. E quando teve que enfrentar o faraó, ele enfrentou de igual para igual, porque ele também havia sido criado como um príncipe. Mas foram os 40 anos no deserto que fizeram de Moisés um homem manso, para poder ser usado por Deus. Então a história que nós vivemos faz parte do projeto de Deus de te preparar para aquilo que você vai ser, para o teu sucesso. Mas eu te pergunto, você acredita no teu potencial? Você acredita que Deus tem coisas grandiosas para você? Quantos aqui acreditam ainda hoje? Porque ao longo da vida, as muitas bancarrotas, as dificuldades, os nossos próprios erros nos fazem muitas vezes crer que a gente não vale muita coisa, que a gente não tem o que é necessário, que a gente não tem os dons necessários, o talento, a inteligência, a perspicácia. Mas se você entender qual é o seu potencial, você vai poder caminhar em direção ao sucesso. Então o primeiro passo que a gente precisa tomar nesse mapa do sucesso é: qual é o meu propósito? Querido, se você ainda não descobriu o seu propósito, você tem que orar sobre isso, você tem que buscar Deus sobre isso, você tem que conversar com pessoas a respeito disso, porque é a coisa mais importante da tua vida. Todo o resto é periférico, todo o resto é filigrana. A coisa mais importante é: para que eu existo? Porque quando você estiver no centro da vontade de Deus, você vai ter felicidade, alegria, motivação. Na minha história como pastor,
Eu vivi muitas guerras, irmãos. Aqueles que estão comigo desde o começo sabem que a gente viveu muita guerra. Todo tipo de guerra, guerra financeira, guerra espiritual, guerra emocional, guerra de inimigos que se levantam, faz parte da vida. Mas eu sempre tive a convicção de que eu estava no lugar certo. Então, o trabalho era mais do que um trabalho, era um prazer, era uma grande motivação, era um motivo de grande honra, de felicidade. E é isso que Deus tem para a tua vida. O segundo passo é se desenvolver para atingir o seu potencial. O escritor H.G. Wells, quantos de vocês já ouviram falar desse homem? O grande escritor, né? Defendia que a riqueza, a notoriedade, a posição e o poder não são as verdadeiras medidas do sucesso. O que ele diz? A verdadeira medida do sucesso é uma conta de divisão. É a divisão daquilo que nós poderíamos ter sido por aquilo que nós somos realmente. Entenderam ou não? É a divisão daquilo que nós poderíamos ter sido. Vamos imaginar em números. Nós poderíamos ter alcançado 1000 de alguma coisa, e nós só fomos 200. Quanto que dá 1000 por 200? Quanto? 5. O sucesso para ele é um número o mais perto possível do 1. Por quê? Porque se Deus queria que eu fosse 1000, se eu for 1000, quanto que dá? 1000 dividido por 1000, 1. Então veja, ele está dizendo, dinheiro, fama, notoriedade, nada disso é o sucesso. O sucesso é a razão, é a divisão daquilo que nós poderíamos ter sido por aquilo que nós realmente somos. Em outras palavras, desenvolver-se em direção a esse potencial é fundamental, porque cada dia que passa eu posso ser um pouco melhor, não posso? Cada dia que passa eu posso estar um pouquinho mais perto do propósito de Deus para a minha vida, sim ou não? Então, eu quero dizer para vocês que nós precisamos lutar por esse propósito, e lutar de maneira concreta, porque tem muita gente que fica sentado, olhando para Deus e fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? Você não vai descobrir assim. Você vai descobrir a vontade de Deus agindo, caminhando, conversando, ouvindo, perguntando, orando, amém? Então, em outras palavras, o sucesso vem como resultado do desenvolvimento do nosso potencial. Alguém já disse que o nosso potencial é o presente de Deus para nós, mas o que nós fazemos dele é o nosso presente para Deus. Amém? O nosso potencial é o presente de Deus para nós, mas o que nós fazemos dele é o nosso presente para Deus. Varão, eu quero te dizer que você está no lugar certo. Porque um dos lugares mais importantes na vida para se descobrir o potencial é o lugar onde há ensino, mentoria. A palavra de Deus diz, errais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Se você está num lugar onde as Escrituras são ministradas, ensinadas, em algum momento Deus vai destravar vai desembotar a sua mente, e você vai descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, e aí então você vai poder começar a caminhar para o sucesso e deixar de patinar ou de caminhar em muitas direções, amém? Henry Ford, o grande Henry Ford, né, fundador da Ford, primeiro carro existente, ele disse assim, não existe ninguém que não seja capaz de fazer mais do que ele pensa que pode. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, você pode fazer muito mais do que você pensa. O nosso potencial, meus queridos, é extraordinário. O nosso potencial é fantástico. Todo mundo aqui é talentoso. Só talvez não tenha descoberto qual é o seu talento.
mas você é talentoso. John Maxwell, ele diz que nós podemos fazer qualquer coisa, mas não todas as coisas. Entenderam ou não? Você pode fazer qualquer coisa que Deus tenha para você, mas você não pode fazer todas as coisas. Portanto, é necessário foco. É necessário descobrir qual é o seu propósito e focar no seu propósito e investir no seu propósito. Porque quando você faz isso, você vai alcançar o sucesso. Existem pessoas que deixam que outros decidam as suas agendas. A sociedade, a televisão, a família. Pessoas que estão vivendo absolutamente dirigidas por muitas vozes e acabam seguindo diversos caminhos, menos o caminho que deviam seguir. Eu queria ler um texto de Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, porque esse texto contém algumas lições muito bacanas aqui na caminhada em direção ao sucesso, neste mapa do sucesso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, diga assim, uma só: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se tinha uma coisa que Paulo é obstinado. Paulo era um camarada que ninguém podia pará-lo, ninguém podia impedi-lo de seguir em direção ao alvo que ele tinha na vida. Antes de ter Deus, o alvo dele era completamente fora da vontade de Deus, mas ele era obstinado. Mas quando ele se converte, que ele descobre o propósito de Deus na vida dele, ele fala: uma coisa eu faço, a minha vida é norteada, é dirigida por esse alvo. Então, prossigo para o alvo. Ninguém chega à sua meta caminhando em diversas direções. Você tem que descobrir qual é o teu propósito. E você tem que botar uma meta e buscar esse alvo e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Uma vez que você descobre essa meta, eu quero fazer uma pergunta: o que você está disposto a sacrificar por ela? Porque na vida, meu irmão, não existe conquista sem sacrifício. Você entendeu o que eu estou falando? Se o teu foco é ser um empresário para a glória de Deus, não pense que você vai trabalhar 8 horas por dia e vai embora. Porque não é assim. Se você quer trabalhar 8 horas por dia e ter mais tempo para fazer outras coisas, ótimo, seja empregado. Deus talvez queira isso para você. Agora, se você quer ser um empresário, se o chamado de Deus para você ser um empresário, você vai ter que gastar mais de 8 horas por dia. Você vai ter que gastar às vezes o dia inteiro. A sua mente, os seus sentimentos, sempre deixando claro que Deus tem que ter a primazia na tua vida. Mas sacrifício faz parte, gente. E o sacrifício vale a pena quando depois de ter feito vem o resultado. Amém ou não? Por quanto tempo nós lutamos, irmãos? Eu, pastor Zé Luiz, que foi o primeiro que chegou, o Écio também, cadê o Écio? Mas o Écio naquele tempo ainda não era pastor, era só ovelha. Zé Luiz, depois Daniel, gente, a gente lutava para essa igreja crescer. Orava, dava volta no quarteirão, fazia guerra espiritual, a coisa não acontecia. Foram anos, é um trabalho de anos, acreditando que Deus iria fazer esta igreja crescer. E a igreja vem crescendo, e hoje nós já estamos vendo o fruto disso. É o fruto de um trabalho da nossa vida. Essa igreja é a nossa vida. Essa igreja não é um trabalho, essa igreja foi a igreja na qual nós dedicamos toda a nossa vida. Os nossos sonhos, o nosso trabalho, a nossa juventude, tudo nós dedicamos aqui. Mas hoje nós estamos colhendo os frutos. Nunca desviamos os olhos. Sempre soubemos que Deus tinha esse lugar para nós. Amém?
Tem gente que começa, logo termina, já muda de coisa, daqui vai para cá, vai para lá, sabe? Sem sacrifício não há sucesso. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é: concentre-se no desenvolvimento contínuo. Uma coisa eu faço, esquecendo. Esquecendo está em que tempo verbal no português? Gerúndio. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Gerúndio. Denota o quê? Você faz uma coisa hoje, faz amanhã de novo, faz amanhã de novo, faz amanhã de novo, vai fazendo sempre. É por isso que eu estou dizendo: se você não descobrir o teu propósito, fica chato, fica enfadonho, você tem vontade de abandonar. Agora, quando você descobre que essa é a vontade de Deus, você continua fazendo, esperando que Deus vai te abençoar. E eu quero dizer para você, meu querido, Deus está com você, mesmo quando não parece, mesmo quando você tem uma notícia ruim, mesmo quando você quebra, mesmo quando algo não dá certo. Se você está na vontade de Deus, ninguém vai te impedir. Amém? Glória a Deus. A gente é muito imediatista, né? Moisés, para libertar o povo, ele precisou de 80 anos. Não foram 80 meses. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, para começar a obra que tinha Deus para ele, de libertador. E aí teve mais 40 anos no deserto. Mas ele é o Moisés. E ninguém pode dizer que esse camarada não foi bem sucedido, porque ele cumpriu a obra para a qual Deus o criou. Deus tem para cada um de nós uma obra assim. Pode ter certeza disso. Então, quando você se compromete com o desenvolvimento contínuo, você vai desenvolver o seu potencial. Cada dia você fica um pouco melhor. Cada dia você chega um pouco mais perto do propósito de Deus. Isso coloca um passo mais próximo do seu potencial. Terceiro lugar, esqueça o passado. O passado morreu, está sepultado. As glórias do passado só servem para você dizer: que bacana, Deus é bom. Só que você não pode viver das glórias do passado. Você tem que viver das lutas do presente e sonhar com as glórias do futuro. Amém? O que passou, passou. Se foram derrotas, erros, Jesus tem perdão para você. Paulo certamente tinha muitas lembranças ruins. Por isso ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele podia ficar amarrado: não, Deus não me ama, não, Deus nunca vai poder fazer de mim um potencial, porque eu fui muito mal. Não, Deus simplesmente pegou aquele camarada e fez dele o maior de todos os apóstolos, o homem que mudou o mapa da Ásia com o Evangelho. Amém, irmãos? Deus não se importa com o seu passado, porque o seu passado, ele é poderoso para transformar. O que Deus quer é que você tenha obstinação para seguir a vontade dele. Amém? Porque o passado ele perdoa. Agora o presente, a decisão de seguir para o alvo é tua. Uma coisa eu faço. Não era Deus que estava fazendo na vida dele, não. Ele estava fazendo. Ele esqueceu do passado e continuava indo com todas as lutas e dificuldades, com apedrejamentos, com açoites e até perdendo a sua vida. Paulo continuou seguindo. Então o passado está morto, querido. Tem muita gente presa no passado. E quando você está preso ao passado, você não avança para o destino. Talvez você tenha cometido um monte de erros. Talvez o seu passado tenha sido muito difícil. E isso te traz lembranças ruins. Mas eu quero te dizer: decida seguir adiante. Se você precisa de inspiração, pense nas pessoas que venceram e o que elas fizeram para isso. Amém? Foque no futuro. Prossigo para o alvo, pelo prêmio
da soberana vocação. Essa palavra vocação é a mesma coisa que propósito. Não é isso? Prossigo para onde? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Quem chamou é soberano. Ele te criou, ele tem o direito de dizer o que você vai ser. E quem pode e manda, quem tem juízo obedece. Se você entrar na vontade de Deus e no propósito de Deus para a tua vida, você não vai patinar, você vai avançar e vai encontrar o tempo do favor. E quando você entra no veio do favor, na correnteza do favor, aí você vai ser arrastado para o propósito de Deus. Até mesmo não vai entender como as coisas vão estar acontecendo de maneira tão extraordinária na tua vida. Amém ou não? Glória a Deus. Olha, gente, pode aplaudir. Quando nós decidimos que nós tínhamos que encontrar um lugar para a igreja, nós começamos a orar. E deu 7 anos certinho de oração, nós buscamos vários lugares. E todo lugar que a gente ia, não dava certo. A gente estava disposto até a buscar uns muquifos, né? Estava tanta vontade de crescer, de sair daquele lugar que era pequeno para um lugar maior, que a gente assinou contratos com pessoas que não eram do bem e com lugares que não eram de Deus, mas Deus fechava a porta. O último lugar, irmãos, era um prédio grande da Vipal, quase tão grande quanto esse, só que ele estava cheio de colunas assim, um lugar bem mais feio, inadequado, e o camarada queria fechar com a gente por 3 anos. Chamei o meu pessoal e falei, gente, 3 anos não dá nem para você fazer a reforma direito. Não, só faço por 3 anos. Eu falei, não, então, meio contra gosto, eu falei, 5 anos. Aí o cara topou, fez o contrato, mas lá dentro de mim eu falei, puxa Deus, nós estamos orando há tanto tempo, o Senhor vai dar um lugar para a gente por 5 anos. 5 anos não dá para fazer nada. Depois de 5 anos esse cara pode chegar e mandar a gente embora. E o pessoal pressionando, vamos, que Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. No dia que eu fui assinar o contrato, eu assinei e eu fiz a seguinte oração: Senhor, se eu estou errado, impede que ele assine o contrato. Perante Deus eu falo. Passaram 15 dias, nada dele devolver o contrato. 30 dias, nada de devolver o contrato. A gente já tinha feito análise de solo, investido dinheiro para saber se tinha contaminação, porque o lugar era muito grande, a gente queria tirar o alvará. Bom, chegou na hora do vamos ver, o camarada desistiu de assinar. Todo mundo falou, eu falei, graças a Deus. Graças a Deus, porque eu estava com alguma coisinha aqui dentro de mim, dizendo, esse não é o lugar. Peguei o negócio, rasguei o contrato, falei, vai que ele volta atrás, eu não quero mais. 15 dias depois nós achamos esse lugar. Quando eu entrei aqui, quantos entraram aqui antes dele estar reformado? Eu falei, esse é o lugar. E todas as condições que eu coloquei para o dono, ele aceitou. Fizemos um contrato por 20 anos. 20 anos, esse lugar é nosso. Recentemente conseguimos o alvará definitivo, irmãos, aqui na igreja. Amém? Estamos respaldados. E hoje a igreja está explodindo. Muitos ministérios acontecendo, conversões todos os domingos. Por quê? Porque nós perseveramos em oração, buscamos a Deus, passamos pelas lutas, e lutas ainda virão. Mas partimos em direção ao alvo pelo prêmio. O prêmio maior, irmãos, é o galardão que nós vamos receber, todos nós que trabalhamos na obra, por estarmos ganhando vidas para Jesus. Amém? Mas o futuro é o nosso alvo. Então,
Não importa as lutas e as dificuldades, uma vez que você descobre o teu propósito, o teu chamado, a tua vocação, é para lá que você caminha. E em terceiro lugar, eu queria dizer que para você ter sucesso na vida, você tem que entender um princípio. Deus te deu sementes não para comer, mas para semear. E sementes não é dinheiro só, sementes são ações, é amor, é ajuda. As sementes que você tem para dar ao mundo são os dons, os talentos, as oportunidades que Deus te deu para abençoar alguém. Porque, queridos, na vida o mundo gira. Um dia você tem para dar e no outro você precisa receber. E quem entende esse princípio e semeia na vida dos semelhantes, faz amigos, se torna credor de pessoas que amanhã se tornarão pessoas empoderadas e que vão abrir portas gigantescas para você, amém? Então gente que é mesquinha, que não quer dividir, que não quer abençoar, é gente que não vai longe. Existe um ditado, eu vou ler em inglês e depois eu traduzo, mas para quem entende inglês faz mais sentido, porque ele usa praticamente o mesmo verbo com significado diferente. Diz assim: we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Quer dizer, a gente se sustenta na vida por aquilo que a gente recebe, mas a gente faz uma vida inteira por aquilo que a gente dá. Make a living, no inglês, significa se sustentar. E make a life é construir uma vida. Então, que lindo isso, né? A gente trabalha para receber. É claro, ninguém trabalha de graça. Todo mundo quer receber, todo mundo investe o seu tempo, o seu trabalho. Por quê? Porque tem o desejo de se sustentar na vida. Mas aquilo que a gente dá para os outros, a gente constrói uma vida. Pessoas que têm amigos jamais deixarão de ter uma porta aberta. E você faz amigos, meu querido, nos momentos mais difíceis. Em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Quando você passa pela vida e você passa por um momento muito difícil, em que um amigo estende a mão para você e te salva, esse camarada é credor seu para o resto da vida. Porque existem coisas na vida que não se pagam. Você é devedor para o resto da vida. Deus te deu sementes para você semear, para você abençoar. E quando você abençoa, não estou falando de dinheiro só não, às vezes é uma oração, às vezes é um coração aberto para ouvir, às vezes é ficar ao lado de alguém que está sendo injustiçado. Toda vez que você é um semeador de bênçãos, dos seus dons, do seu chamado na vida de alguém, você está construindo uma vida. E são estes que se juntarão a você quando você for atingir o seu propósito. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então aprenda a semear. Todos nós nascemos com um propósito. O sucesso não tem absolutamente nada a ver com o que nós conquistamos financeiramente, mas principalmente com aquilo que fazemos para os outros. Eu me lembro que uma vez eu estive diante do ministro Sérgio Mota, na época que ele era o cara que mais mandava no Brasil, né? O super ministro do Fernando Henrique. E ele falou para mim: Pozella, sabe por que eu estou aqui hoje? Não é porque eu sou mais competente, mas porque eu sou aquele em quem o Fernando Henrique mais confia. Quando ele não era ninguém, eu subi em poste para botar as propagandas dele. Eu lutei por esse homem. Hoje ele me pôs aqui porque ele confia em mim. Ele sabe que eu não vou fazer absolutamente nada que vá prejudicá-lo. Eu entendo o meu papel aqui. Meu papel aqui é facilitar a vida dele. Que coisa tremenda isso, né?
Fernando Henrique colocou uma pessoa da sua total confiança para comandar o Brasil. Então aprenda que o seu propósito, Deus vai colocar pessoas junto de você. Na vida de Moisés, muitos foram os guerreiros, mas tinham 2 que eram fiéis escudeiros de Moisés. Quem são eles? Josué e Calebe. Quem sucedeu Moisés? Josué. Por quê? Porque era fiel durante uma vida inteira. Quais são os 3 passos importantes? Primeiro, descubra o seu propósito. Segundo, desenvolva-se no seu potencial. E terceiro, lance sementes na vida dos outros. E estas coisas, com a supervisão de Deus, vão te levar a ser muito bem sucedido em tudo que você fizer. Não é isso? Então Deus, Ele tem um grande propósito para cada um de vocês. A coisa mais importante é estar no centro da vontade de Deus. É orar e pedir a Deus: Senhor, dirige a minha vida, conduz os meus passos. Eu nem sempre sei a direção, mas se eu estiver caminhando errado, me traz de volta, me traz para o teu caminho e prepara-me para o teu propósito. Amém? Eu queria agora orar pela sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos. Se você está pensando que Deus não se importa com você, isso é mentira. Se você tem um sentimento de fracasso, de derrota, de desvalor, de achar que você não é uma pessoa preparada para se dar bem na vida, eu quero dizer que é mentira. Porque quem te fez foi Deus. E Deus não fez ninguém de segunda linha. Talvez você até olhe para o mundo, e aos olhos do mundo você não seja bem sucedido. Mas o sucesso na vida de um homem é ele caminhar pela vida na vontade de Deus. Meu desejo aqui é ser instrumento para desatar você desses nós, desses emaranhados da alma. Talvez até pela idade que você já tenha, já cansou de quebrar a cara, de bater numa porta que se fecha, já nem tem esperança de que algo de bom pode acontecer. Mas eu quero te dizer que Deus é um Deus que chama em qualquer idade. Deus chamou o jovem Davi, mas chamou o velho Abraão. Nunca é tarde para estar no centro da vontade de Deus. Então eu queria pedir para você, meu querido, você que ainda não descobriu o real propósito da sua vida, que saia do teu lugar, vem aqui. Esse ato de humildade perante Deus é o ato de fé, de dizer: Senhor, eu não quero caminhar na minha vontade, eu não quero caminhar nos meus passos, no meu caminho, eu quero descobrir o teu propósito. Eu vou pedir aos pastores que estão aqui que estejam orando pelas pessoas. Ministra na vida deles. Pode sair do teu lugar e vai tocando na vida das pessoas. Senhor nosso Deus, eu te louvo porque nós não conhecemos o futuro, mas tu conheces. Eu te louvo porque o Senhor é um Deus que endireita as nossas veredas. É o Senhor quem nos impede, Senhor, de tomar a direção errada. É o Senhor quem nos traz de volta quando tomamos a direção errada. Mas nós estamos aqui hoje, Senhor, com o coração aberto, dizendo: revela, Senhor, o meu propósito. Revela, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a minha vida.
de maneira que eu possa viver, ó Deus, com alegria, satisfação, caminhando para o alvo, Senhor. Em nome de Jesus, Jesus, eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que estes varões, que esses homens da Igreja Palavra Viva possam viver a plenitude, Senhor, do seu potencial, que eles possam, ó Deus, caminhar em direção ao teu propósito, que eles possam, ó Deus, usar dos seus dons e talentos para semear na vida dos outros, e dessa maneira encontrar, ó Deus, o alvo maravilhoso que o Senhor tem para cada um deles. Senhor, se o inimigo tem roubado sonhos e propósitos, que o Senhor possa restaurar. Senhor, se o inimigo tem lançado acusações, que o Senhor possa na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, arrancar toda a mentira das suas mentes, limpar as suas mentes, de maneira que eles possam ter de novo o primeiro amor, a alegria da conversão, Senhor, para fazer a tua obra, para ser usado no teu chamado, para o teu propósito. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu dizer algo para vocês. Confie em Deus. Deus é bom. Quantos aqui são pais? Você abandona um filho porque ele erra? Você desiste de um filho? Deus nunca vai desistir de você. Você está me entendendo? Nunca vai desistir da tua vida. Deus é paciente. Ele tem todo o tempo do mundo, mas Ele vai usar das circunstâncias que tiver que usar para trazer de volta você para o propósito dele. Amém? E eu posso te garantir, quando você está no centro de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. As guerras, elas se levantam para cair. Às vezes é na luta, na dificuldade que Deus chama a tua atenção, porque tem gente que só dá atenção para a voz de Deus quando as lutas vêm. Mas quando você, meu querido, quando você entrar na vontade de Deus, descobrir o propósito de Deus, as coisas vão começar a dar certo, as portas vão começar a se abrir. O tempo da luta vai passar, o tempo da guerra vai passar, virá o tempo da bonança, da paz, da alegria, do vento em popa, o vento que propulsiona o barco da tua vida para a direção do propósito. Amém? Você crê nisso, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Então levante a mão para o céu. Diga: Senhor, eis-me aqui, que a tua vontade se cumpra na minha vida. Eu creio que o Senhor tem um propósito para a minha vida, e eu vou viver para esse propósito. Mostra-me o teu propósito, e eu vou viver para ele, para a glória do teu nome. Ajuda-me, Senhor, a lutar para desenvolver o meu potencial, a despeito das lutas. Ajuda-me, Senhor, a usar dos meus dons, dos meus talentos, como sementes, para abençoar o meu próximo. E eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus.